Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++. E na aula de hoje nós vamos aprender um assunto muito importante aí para a linguagem, que é a alocação dinâmica de memória. Então nós vamos aprender como reservar somente a quantidade necessária de memória RAM para determinado recurso. Porque às vezes isso é um problema, às vezes eu reservo uma quantidade de memória grande ou uma quantidade de memória pequena para o conteúdo que eu vou precisar, e eu tenho duas situações problemáticas dentro do programa. Se eu reservo uma quantidade de memória maior do que eu vou precisar, eu vou estar consumindo recurso do equipamento de forma desnecessária. Se eu tiver um recurso com memória limitada, e o problema fica maior ainda. E se eu tiver reservando uma quantidade de memória bem inferior à que eu vou precisar, e vai acontecer uma situação de erro ou alguma coisa catastrófica dentro do nosso programa. Então, esse é o assunto da aula de hoje, alocação dinâmica de memória, função malloc, logo depois da vinheta. Roda aí. Então, moçada, vamos lá. Aqui no computador, já estou com o arquivo aqui da aula 39. Vamos falar aí sobre alocação dinâmica de memória. Antes, vamos fazer um programinha aqui, sem alocação dinâmica, para a gente poder entender um pouquinho mais do problema aí que nós vamos resolver. Então, eu vou criar um programinha aqui, como que eu vou criar uma variável para receber o nome, ok? Vou digitar esse nome e mostrar o valor dessa variável na tela. Então, programinha bem simples aí. E vou criar a variável aqui do tipo char. Então, vnome vai ser o nome da variável. E vou falar aqui que ela vai ter tamanho 50. Uma variável para nome, né? Eu preciso prevenir aí que pode ser que venha entrar um nome grande, tá? Com muitos caracteres aí. Ok, criei a variável. Vamos adicionar o valor nessa variável com o comando cin, ok? Para a gente ver um outro problema que vai acontecer aqui. Então, cin, nós vamos capturar, né, a informação vinda do teclado e armazenar aqui na variável vnome. Depois nós vamos simplesmente mostrar o conteúdo de vnome na tela. Então, programa simples, bem fácil, bem básico aqui. Vamos compilar e executar esse programa aqui para a gente ver isso funcionando, ok? Até agora nada de alocação, né? Dinâmica aqui. Então ele está esperando digitar um nome. Vou digitar o meu nome aqui, Bruno. Pressionar o Enter. Ele continua, né? Dá o Cout aqui, imprimindo o valor da variável vnome na tela. Por enquanto, tudo bem. Mas vamos ao nosso primeiro problema aqui. No caso que é o uso de cin, né, da função cin, com char. O que acontece se eu digitar aqui, ó, nome e sobrenome? Bruno Campos. Vamos ver. Quando eu pressionar o Enter, olha o que vai acontecer. Olha o que ele vai imprimir. Enter, ele imprimiu só o Bruno. Por quê? Porque o espaço aqui para a variável do tipo char, né, quando ele faz o cout, ele identifica como um caractere terminador. Então, esse espaço aqui ele não conseguiu interpretar para dentro da variável char vnome ali. Então, como que a gente resolve esse problema? Eu vou resolver trocando o comando de leitura. Eu vou usar uma função que contorna esse problema para mim, que é a função gets. A função gets simplesmente ele é como se fosse o cin. Ele vai parar o programa ali naquele ponto, vai esperar eu digitar o valor e armazenar todo esse valor dentro da variável. E ali ele trabalha perfeitamente com a variável do tipo char. Vamos ver isso daqui? Ah, não, precisa aqui, ó, de uma biblioteca. Vai dar erro aqui, ó. Vou salvar, compilar e executar. Nós vamos ver que ele vai dar um erro no gets. Ele não está encontrando o gets. Aqui, ó, gets was not declared. Então, está falando que o get não foi declarado. Por quê? Eu preciso de adicionar
uma biblioteca include para a gente trabalhar com o gets, que é a biblioteca stdio.h. Beleza? Então deixa eu até colocar um comentário aqui, ó, para função gets. Então agora o gets vai funcionar, compilar e executar. Vamos ver isso aqui funcionando. Agora vai dar certo, ó. Bruno Campos, enter, ok. Então agora ele leu normalmente o que a gente digitou e armazenou isso aqui na nossa variável do tipo char. Ok, resolvemos um problema aqui com gets, agora vamos para a alocação dinâmica de memória. O que está acontecendo aqui? Olha quantos caracteres eu entrei nessa variável. 1, 2, 3, 4, 5, com espaço 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 caracteres. Qual que é o tamanho da minha variável vnome? 50. Isso significa que eu tenho 38 posições ali que não foram ocupadas. Ou seja, esse espaço reservado na memória está sendo perdido. Ele foi alocado, ele foi reservado aqui para essa variável. Isso com um nome. Imagina um programa que eu tenho que entrar com vários nomes, certo? Todo esse espaço não utilizado, ele vai ser perdido para o sistema, perdido para o nosso programa, ok? Porque ele foi reservado para aquelas variáveis. Então aí entra a alocação dinâmica de memória como uma boa solução para esse tipo de problema. Como que nós vamos trabalhar com a alocação dinâmica de memória? Nós vamos usar uma das funções, ok, para alocação de memória, que é a função malloc, de memory allocation. Vamos ver como é que a gente usa essa função. Nós temos que adicionar uma biblioteca, include, que é a biblioteca stdlib, stdlib.h. Então, essa biblioteca aqui é para função malloc, de memory allocation, para alocação dinâmica de memória. Vamos lá. Para a gente fazer essa alocação aqui funcionar, nós temos que transformar essa variável em um ponteiro, porque é o que a malloc vai retornar para a gente. Então, vou transformar aqui num ponteiro e não vou indicar um tamanho, uma quantidade de blocos, de espaços para esse char aqui, tá certo? Olha aqui, ó, já tem um indício aqui de alocação dinâmica. Eu não estou indicando um tamanho, uma quantidade de elementos para essa variável vnome aqui do tipo char, ok? Então agora vamos à alocação dinâmica em si. Então o vnome vai receber malloc, ok? A função malloc, gente, ela precisa de um parâmetro, que é o tamanho do bloco, ok? Dos blocos que ele vai reservar. Cada variável tem um tamanho de bloco, por exemplo, uma quantidade de bytes. Char é 1 byte, int 4 bytes, ok? Então eu preciso indicar qual que é o tamanho desse bloco aqui, ok? E outro detalhe, a função malloc, ela tem um retorno void. Então veja bem, ela vai retornar void. O que vai retornar void para essa variável aqui? Só que essa variável é do tipo char, ela é um ponteiro do tipo char. Então o que a gente precisa fazer? Um typecast para converter o void para um ponteiro do tipo char, tá certo? Então esse typecast aqui, ó, vou dar um espaço aqui para ficar mais fácil de entender. Typecast aqui, ó, char, um ponteiro do tipo char. Então esse typecast é só para converter o retorno da função malloc. A malloc retorna void, tá certo? Olha aqui, ó, com o mouse aqui em cima, sumiu aqui, eu cliquei e sumiu. Aqui, ó, apareceu de novo. Tá vendo? Olha o retorno dela aqui, ó, void, tá certo? Então é um ponteiro do tipo void, né? Então tem que converter aqui para um ponteiro do tipo char.
Tá vendo aqui que é o símbolozinho de ponteiro? Por isso que nós colocamos o ponteiro aqui. Tá certo? Joia! E quanto ao tamanho? O tamanho, para informar o tamanho, eu poderia simplesmente vir aqui e colocar 1, já que eu estou trabalhando com char. Mas é mais interessante a gente utilizar a função sizeOf, que aí não tem erro, tá? Eu vou usar o malloc independente do tipo de dados que eu vou alocar, tá certo? Como que eu faço isso? A função sizeOf, aqui ó, sizeOf, ela me retorna o tamanho de determinado elemento. E o elemento que eu estou trabalhando, no caso aqui, é o char. Vamos só dar uma olhada aqui na função sizeOf. Aqui, ó. Vou comentar aqui. Vou comentar esse gets. Vou comentar esse... Vou comentar tudo, né? Vou colocar um cout aqui com a função sizeOf. Pegando o retorno aqui de sizeOf. Primeiro aqui com a variável do tipo char. Vamos ver, ele vai me informar o tamanho aqui da variável char, certo? Aqui, ó, compilando e executando. Ele vai me falar aqui, ó, 1 byte. Beleza. E o tamanho da variável int, o inteiro. Inteiro aqui, ele já vai me falar que é 4 bytes. Vamos ver isso aqui? Tá lá, 4. Ok? Bom, então, entendemos aqui o funcionamento de sizeOf. Já fica claro por que a gente está usando o sizeOf aqui, para indicar o tamanho do bloco, ok? De cada bloco que ele vai, que a malloc vai fazer de forma dinâmica a reserva dessa memória. Então, pessoal, já resolvi o problema. Deixa eu tirar os comentários aqui. Já resolvi o problema. Olha só, salvando aqui, compilando e executando. Vamos ver, vamos ver. Tá aqui, ó, tá esperando eu digitar o nome. Então, eu vou digitar o nome, pressionar o Enter. E o que que aconteceu? Qual que é a diferença desse programa para o programa anterior? A diferença é que eu digitei essa informação aqui, que ficou armazenada na variável vnome, mas eu não tenho um campo de 50 bytes, no caso aqui, reservados, 50 posições reservadas. Eu tenho um campo nome que tem exatamente esse tamanho aqui, esse número de caracteres, mais um, né, no caso aqui, que seria o +, o /0 ali, o caractere finalizador aqui. Tem gente que gosta de fazer assim, ó, mais um, ok? Ou mais o sizeOf, né, para deixar esse espaço aí para o caractere finalizador. Tem gente que gosta de colocar um valor indicando um tamanho aí, multiplicado pelo sizeOf, ok? Pode ser 1 não vai fazer sentido, né? Mas 2, por exemplo, ou 10, só para a gente ter um espaçozinho de reserva a mais. Eu prefiro, nesse caso, se você quiser deixar esse espaço de reserva, somar com mais um, porque o multiplicador, às vezes, ele vai deixar um espaço muito grande, né? Uma sobra muito grande, e acaba que não vai ter muito sentido aí a gente fazer a alocação dinâmica da memória, tá bom? Mas só para a gente ver que está funcionando aqui, eu vou compilar e executar. Olha só, tá vendo? Não deu problema nenhum. Vou colocar um texto grande aqui, ó, canal Professor Bruno, curso de C++. Tudo isso aqui vai ficar armazenado na string. Antes, gente, também ficava. Tem um detalhe importante aqui que eu tenho que ressaltar. Quer ver? Ó, deixa eu fazer isso aqui. Ó. Deixa eu comentar. Criar a variável de novo aqui, ó, char. Sem ponteiro, né? Tiro o ponteiro aqui. Char vnome. Tamanho 5. Certo, sem alocação dinâmica. Veja bem, não vai dar erro também não. Aqui, ó, eu vou colocar um texto grande. Olha aqui, ó, gets. Então, canal, professor Bruno, um texto que excede o tamanho 5. Vou pressionar o Enter e ele vai escrever. Ué, Bruno, mas o que aconteceu? Por que está funcionando? Isso aqui é um problema muito grande, porque
o conteúdo está ocupando uma área de memória que não foi reservada para ele. Pode ser que naquela área de memória tenha alguma informação importante do programa, tenha alguma informação importante do sistema e pode causar um erro fatal, ou no programa ou no sistema, tá certo? Então, isso é perigoso demais, a gente trabalhar com esse tipo de programação, porque é muito fácil de causar falha, tá? Vocês viram que não deu erro, ele aceitou o conteúdo aqui, ele armazenou, está lá na memória, só que o conteúdo excedente está ocupando uma faixa de memória que não foi reservada para ele. Saiu do controle do programa. E aí a falha que pode gerar pode ser uma falha simples, como pode ser uma falha catastrófica. E não tem como saber, não tem como a gente prever, né, o que vai estar naquelas posições de memória ali, tá certo? Que o conteúdo está invadindo. Então, muito cuidado aí, ok? É muito simples, né? Não tem mistério nenhum a gente fazer alocação dinâmica de memória, e é um recurso, uma técnica que vai resolver muito problema aí. Se eu estiver programando um dispositivo que tem capacidade limitada de memória, pronto, eu já resolvi um problema grande ali, desperdício de memória, tá certo? Então melhora desempenho do programa, melhora consumo de memória do programa, consumo de processamento e por aí vai, tá bom? Então isso aí é alocação dinâmica de memória, conteúdo da aula de hoje. Pessoal, vou ficando por aqui, hein? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail. Não esqueçam de clicar no joinha, tá bom? Aula de hoje é alocação dinâmica de memória. Ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.